E aí, pessoal do Me Salva, tudo certo? Vamos dar continuidade então ao nosso curso sobre Grécia Antiga, e o que nós vamos ver agora é a formação de uma das principais polis que começam a surgir no período arcaico. O nome dessa polis, como vocês conhecem, sabem muito bem, é Esparta, uma cidade de origem dórica, que dentre aqueles povos indo-europeus que colonizaram a Península Helênica, dando origem étnica aos helenos, aos gregos, eram os considerados os mais guerreiros, os mais agressivos. Isso vai moldar, como nós vamos ver, o caráter da própria sociedade e da própria política espartana. O local onde Esparta se localizava, como nós podemos ver aqui no mapa, é a chamada Península do Peloponeso. E como nós podemos ver, era uma cidade bastante continental, longe do mar, e por isso uma cidade que desenvolveu uma economia basicamente agrária, baseada na terra, na agricultura e na pecuária. Por fim, o seu perfil político, o seu perfil social, podemos dizer assim, era aristocrático. Começa aristocrático nos seus primeiros anos, nos seus primeiros séculos, e prossegue aristocrático ao longo da sua história, o que difere Esparta, como nós vamos ver, da sua cidade concorrente, Atenas. Bom, o que nós podemos falar sobre a estrutura social, então, de Esparta? Era uma estrutura social bastante rígida. Isso quer dizer que a mobilidade social em Esparta era bastante complicada. Era muito difícil as pessoas mudarem de classe social, ascenderem socialmente. E aí o que acontecia? Haviam pelo menos 3 grandes classes sociais. No topo da pirâmide, os chamados espartíadas, que eram as famílias nascidas na cidade, e que eram submetidas desde cedo a uma rígida formação militar. A cidadania em Esparta se confundia com essa formação militar. Ser um bom cidadão era ser um bom soldado. Isso configurava o caráter da cidade e, por consequência, o caráter da dominação desses espartíadas sobre as outras classes sociais, que no caso eram os chamados periecos. Periecos é uma palavra grega que significa quem mora nos arredores da cidade, e de fato o que nós temos aqui são os pequenos proprietários de terra e alguns comerciantes, desprovidos de direitos políticos. E por fim, na base da pirâmide, os mais explorados, que trabalhavam acima de tudo nas terras dos espartíadas, eram os chamados ilotas, aqui na base da pirâmide social. Frequentemente esses sujeitos se revoltavam, mas devido à formação militar e à forte disciplina da elite da cidade, essas revoltas eram contidas pelo setor do topo da pirâmide social. Essa estrutura social bastante rígida, ela se plasmava, ela se traduzia em estruturas políticas também bastante rígidas. O sistema político de Esparta era bastante curioso, aristocrático, e se caracterizava por 2 níveis. Num nível existia uma instituição chamada diarquia, que, como a palavra grega quer dizer, era um poder, uma arqué, exercido por 2. Esse prefixo diarquia. Isso queria dizer que a cidade tinha, para todos os efeitos, 2 reis. Mas a função desses reis, além de chefia militar, era, acima de tudo, religioso.
sacerdotal. O poder, de fato, legislativo, ele era exercido por essas outras instituições. A gerúsia, que era um conselho de 28 anciãos, ou seja, pessoas mais velhas, né, que detinham a sabedoria, cujo papel era formular as leis que eram submetidas à ápela, um conselho bastante restrito dos cidadãos. Por fim, as leis promulgadas pela ápela eram efetuadas pelo eforato, que era uma instituição, em parte executiva, em parte judiciária, formado por 5 éforos, ou 5 magistrados. O modelo institucional e político que nós vamos ver em Atenas é bastante diferente. E é isso que é o tema da nossa próxima aula nesse nosso curso sobre Grécia Antiga.